Oi gente, meu nome é Tayane Pires e eu sou engenheira agrônoma e paisagista aqui na Vazap. E hoje eu vou responder algumas dúvidas que são super frequentes, vou responder várias dúvidas de vocês que surgem nas nossas redes sociais. Então, se você tem aquela dúvida de vaso ideal, qual planta escolher para o seu cantinho especial ou qual substrato é ideal para aquele tipo de planta, eu sugiro que você fique nesse vídeo que eu vou esclarecer todas as dúvidas. Bom, e a primeira pergunta é: como eu escolho o tamanho certo do vaso para a planta que eu comprei? Essa pergunta é muito simples. O vaso correto é sempre um pouco maior do que aquele vaso que a planta veio, seja do garden ou da floricultura. Isso vale também para quando você for trocar sua planta de vaso. Sempre escolha um vaso que possui um diâmetro e uma altura maior do que o vaso anterior da sua planta. Isso vai dar espaço para que ela cresça e se desenvolva. A próxima dúvida muito frequente é: dá para ter plantas em apartamento com pouca luz? E sim, dá. Mas você tem que se atentar à espécie que vá sobreviver a ambientes que não exija muita quantidade de luz. Marantas é um bom exemplo disso, lírio da paz, pacová, jiboia. A espada de São Jorge vai super bem para dentro de apartamentos, mas isso não significa que o local não pode receber nenhum tipo de luz. O local tem que ser claro, sim, tem que ter uma claridade, uma luminosidade entrando naquele local, mas ele pode ser ausente da presença de sol, por exemplo. Então não significa que se não pega sol não pode ter plantas, mas o local tem que ter aí uma quantidade boa de iluminação, mas não precisa ser muita. A próxima dúvida: por que a minha planta fica com as folhas amareladas? Existem vários fatores que vão deixar a folha da planta amarelada. Pode ser falta de luz, pode ser excesso de rega ou pode ser falta de nitrogênio na planta. Esses são os três principais fatores que deixam as folhas amareladas da planta. Também existem doenças que vão deixar a folha amarelada. Mas para você descartar que seja doença, o importante é você focar nesses três pilares. Excesso de água. Se você estiver regando muito a sua planta, ela vai ficar com a folha mais amarelada e bem mais maleávelzinha. Então é importante você começar ali, deixar o solo secar antes de uma rega e outra. Então espere esse solo secar completamente. Se a sua folha estiver amarelada, espere esse solo secar completamente para depois você ir regando. Faz esse teste, vê se a sua planta volta à coloração normal. Se voltar, ótimo, era excesso de água. Aí você sempre vai usar a regra do dedo para as próximas regas. Coloca o dedo no substrato. Se sentir que ele está úmido, não precisa regar. Se sentir que ele já está ali seco e o dedo sair limpo, é na hora de regar a sua planta. O segundo fator: falta ou excesso de sol, de luminosidade. Para você ver se é esse fator que está afetando a coloração das folhas da sua planta, você vai precisar trocá-la de local. Se você fez o teste da água e ela ainda continua com as folhas amareladas, faz o teste da luminosidade. Troca a sua planta de local. Se ela está num local que não pega sol, coloca ela para pegar um pouquinho de sol na parte da manhã ou no finalzinho da tarde, ou joga o nome dela na internet, procura saber se é uma planta de sol pleno. Se for uma planta de sol pleno, ela vai precisar aí de pelo menos 6 horas de sol diretamente nas suas folhas por dia. Se for uma planta que é de sombra e ela estiver no sol, vai acontecer o oposto, as folhas vão queimar. Mas se for uma planta de sol e estiver na sombra, aí vai começar a amarelar as suas folhas. Também pode acontecer de ser uma planta de sombra e ela está num local que possui pouca luminosidade, ou seja, aquela luz indireta. Então isso também tem que ficar atento. Então troque ela de lugar, vai fazendo testes e vê se vai melhorar a coloração. A coloração verde vai voltar. E o terceiro ponto é sobre nutrientes. O principal nutriente que vai estabelecer a coloração verde na planta, nas folhas da planta, que vai ajudar na realização
realização de fotossíntese, que vai fazer os fotossimilados e tudo mais na planta, é o nitrogênio. Então você vai buscar aí adubos nitrogenados, como a ureia, que ela é só nitrogênio na sua composição, adubos como o NPK 10-10-10 ou que possuem nitrogênio como maior concentração na sua formulação. Você vai começar a adubar essa planta e ver se a coloração vai voltar ao verde ou não. Eu indico ir na parte da adubação quando você tentou já a parte da rega, tentou trocar sua planta de local. Se isso tudo fez com que as folhas continuassem amareladas, aí sim você parte para a adubação e vê se isso vai melhorar ou não a sua planta. Se você fez os três passos e sua planta ainda continua com a coloração amarelada, eu sugiro que você procure um agrônomo ou o garden que te vendeu a planta para saber se é doença mesmo da sua planta. Mas em 90% dos casos, um desses 3 fatores vai ser o responsável pela coloração amarelada das suas folhas. Qual é o melhor tipo de substrato para vasos? Bom, o substrato ideal é um substrato que ele seja leve, ou seja, ele não pode ser compactado, que ele seja bem drenado, ele não vai acumular água por muito tempo nas raízes da sua planta e ele facilite o desenvolvimento das raízes. Porém, existem plantas, vários tipos de plantas, que têm necessidades especiais para o seu crescimento e desenvolvimento. E para isso, para essas plantas, você precisa procurar substratos que sejam ideais para elas. Quais plantas, por exemplo, possuem especificação de substrato? Orquídeas epífitas. Elas não podem ter terra na composição do seu substrato. Geralmente a base do substrato de orquídeas epífitas são casca de pinos, carvão, chips de coco, xaxim. Isso tudo é a base do substrato para uma orquídea epífita. Rosa do deserto é também um substrato que é mais airado. É um substrato que vai uma composição um pouco mais alta de areia, junto com a terra e o carvão vegetal, por exemplo, que vai fazer a composição do substrato para uma rosa do deserto. Cactos e suculentas também precisa de um substrato que seja mais airado, que seja mais arenoso, um substrato que não retém tanta água em comparação a substratos normais como terra vegetal, por exemplo. Então sempre fique atento se sua planta precisa de uma especificação de um substrato específico para o desenvolvimento e crescimento dela. Como eu sei se a planta precisa ser replantada em outro vaso? Bom, essa é uma pergunta bem interessante e é uma dúvida super comum nas nossas redes sociais. E existem vários fatores e sinais que a planta vai dar que está precisando trocar de vaso. O primeiro são as raízes. As raízes cresceram demais. Elas estão começando a sair por cima do vaso. O vaso já está estufando e perdendo o formato arredondado dele, ou se for um vaso quadrado, perdendo o formato quadrado dele. Então você vai começar a ver e sentir essas raízes que elas estão grandes demais para o tamanho daquele vaso. O segundo ponto é a estagnação do crescimento e desenvolvimento da sua planta. A planta vai começar a não se desenvolver, ela vai começar a não crescer. Se for uma frutífera, ela vai começar a não dar flores, a não dar frutos. Se for uma planta de um porte maior, você vai ver que ela vai passar muito tempo ali em o mesmo tamanho. Esses são algumas dicas. Outra dica importante, compactação do solo. Quando você for fazer a sua regra do dedo para saber se está na hora de regar ou não a sua planta, você vai sentir que o solo vai apresentar uma certa resistência, ele vai estar um pouco mais compactado. Isso se dá porque as raízes cresceram demais e vai expandindo e compactando essa terra. Então essas são algumas das características e dos sinais que a planta apresenta para você, dizendo: olha, eu preciso sair desse vaso e ir para um vaso maior. E daí você segue a primeira dica, que foi a primeira dúvida: como escolher um vaso ideal para sua planta.
Sempre lembrando de escolher um vaso que seja de um tamanho maior em diâmetro e em altura do vaso que a planta está agora. Outro ponto importante é saber como é o sistema radicular da sua planta. Se for uma raiz mais curta, um sistema radicular mais curto, não profundo, a questão da altura do vaso você pode ficar mais relaxado, não precisa levar tanto em consideração para achar um vaso mais alto. Mas se for uma planta de raiz profunda, aí sim é importante que na hora da troca você procura um vaso tanto maior quanto maior em altura também. Toda planta pode ir em qualquer tipo de vaso e depende. Eu particularmente gosto muito de vasos de plástico. Os da Vazap, por exemplo, são feitos de plástico e plástico 100% reciclado. Esses tipos de material, o plástico, quando os vasos são feitos de plástico, ele ajuda a manter a umidade por mais tempo, além de ajudar também a facilitar, ajudar a facilitar a locomoção desse vaso, porque ele é leve. Você pode mudar, como eu disse mais cedo, se as folhas estão amareladas, você vai ter que mudar o vaso de lugar. O vaso de plástico, ele auxilia nessa locomoção. Além disso, é um vaso que é resistente, então se acontecer de dar uma ventania e o vaso cair, não vai quebrar o vaso e prejudicar a planta ou as raízes da planta com pedaços de cacos, por exemplo. Então é um vaso que eu gosto muito de trabalhar. Mas existem outros materiais. Existem vasos de cerâmica, existem vasos de vidro e também tem as suas vantagens. O vaso de cerâmica, por exemplo, é um vaso mais poroso, então ele vai absorver o excesso de água nos poros dele e isso vai ajudar muito pessoas que tendem a exagerar um pouco na hora de regar a sua planta. Posso usar terra do quintal no vaso? E eu acho melhor não. Para falar assim, posso ou não posso? Eu responderia um não seco. Por quê? Ali você não sabe os micro-organismos que possuem naquela terra. A sua terra pode estar contaminada com vírus, pode estar contaminada com bactérias, fungos. Além disso, pode ter nematóides, que vão ser prejudiciais para a saúde da sua planta. Então, ali podem ter todo tipo de micro-organismo que você não esteja vendo. Aí você vai me falar, Tayane, mas existem plantas no meu quintal e elas estão saudáveis. Sim, mas elas estão adaptadas àquele ambiente. A plantinha que você acabou de comprar, ela não está adaptada a esses micro-organismos. Então, a chance da sua planta ficar doente e morrer é muito grande. Então, é melhor não. Compre um substrato que seja de uma loja de confiança, que você sabe que tem procedência e plante sua plantinha sem problema nenhum e sem medo de que ela adoeça. E aí, você tinha também alguma dessas dúvidas? Já deixa aqui no comentário se esse vídeo esclareceu as suas dúvidas ou se você ainda continua com alguma dúvida que não foi citada nesse vídeo, escreve aqui também qual é a sua dúvida que a gente traz uma parte 2 de esclarecendo todas as dúvidas. Aproveita, curte muito esse vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que amam plantas e também já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. E eu espero vocês no próximo vídeo.